evolução. Pessoal, turma, boa tarde. É um prazer estar todo mundo junto aqui de novo para a gente fazer mais um Study Day. A Estela tem um prazer imenso, viu, Rodrigo, de estar recebendo vocês aqui. O Luiz também, acabei descobrindo aqui, nosso Barcelona. O Rodrigo é fundador da Vind, né, uma empresa aí de pagamentos recorrentes. Escritor, me deu um livro, ainda não li, para te dar o feedback, vou ler. E faz parte desse grupo, junto com o Luiz, aí, de empreendedores no mundo brasileiro financeiro, né? Então a gente tem um prazer bastante grande de estar recebendo vocês, ouvir um pouco de vocês, ouvir um pouco da história de vocês, né? Como é que vocês lidam com esse negócio todo da inovação, porque aqui é uma empresa também de inovação e ela tem a ambição de ser grande nesse sentido. Então, obrigado por ter vindo. Aproveitem aí, tem o tempo que vocês quiserem. Todo esse salgadinho aí a gente vai ter que acertar. Não dá isso aí. Fica à vontade, Rodrigo. Obrigado, Pina. Pessoal, obrigado. Obrigado, Pina, obrigado, Rodrigo e o Buriola, que fizeram esse convite formalmente para mim. Na verdade, é uma honra estar aqui. Acho que a próxima visita que eu vier aqui, acho que vou sentir mais em casa, porque acho que é a quinta ou sexta vez. Estou me acostumando com esse negócio aqui, então, se quiserem me dar um crachá, eu subo aí, tranquilo. A ideia aqui que eu trouxe para vocês aqui, não é nem falar da Vind, né, para contar um pouco do que a gente fez nesses últimos 3 anos, mas é mais assim, contar o que está acontecendo lá fora, na rua, que a parte comercial acaba sabendo de fato o que está acontecendo, e eu faço muita visita a cliente, faço muita parceria com empresas de tecnologia também, e muitas vezes a gente esquece de olhar um negócio que chama inovação. Então, o que eu trouxe para vocês aqui é um pequeno esboço do que está acontecendo no Brasil e no mundo de inovação e pagamento. E é uma coisa que vai cair no nosso colo agora, já está caindo. Então a ideia aqui não é nem falar sobre pagamento recorrente também, mas mais falar do que está acontecendo de uma revolução que se chama Revolução Financeira Digital. Então, esse primeiro momento aqui, eu fiz esses slides aqui com uma colaboração com o Flávio Pripas, que é o gestor do Cubo. Ele levou uma palestra financeira contando um pouco do futuro do dinheiro. E eu concluí essa palestra, então a gente está compartilhando um pouco das nossas experiências aí. Então, vou começar contando onde começou esse negócio de pagamento. Então, na Era Média, como é que as pessoas faziam negócio? Elas trocavam bens, trocavam produtos que elas mesmas produziam ou que elas tinham a posse. Então, o que aconteceu? O cara tinha uma fazenda, uma fazenda de gato, uma fazenda de búfalo. Ele tinha o poder econômico na mão. Então esse cara é o cara que mandava no jogo. Se ele tivesse, quanto mais búfalos ele tivesse, mais ele conseguia adquirir os produtos. O que aconteceu? A primeira grande revolução do negócio que não se chamava dinheiro ainda, foi uma nova forma de pagamento. Então, o que o cara percebeu? Opa, pera lá, mas eu não como só búfalo, eu posso também trocar por hortaliça, e isso me pode virar uma moeda de troca para eu consumir búfalo também. Então, uma perna de búfalo é trocada por um pouco de hortaliça. O dinheiro começou a ser dividido entre os grandes fazendeiros de gado com os grandes fazendeiros de fruta, verdura. Esse foi o primeiro movimento de uma economia moderna. Mas isso estou falando de milhares e milhares de anos atrás. O que aconteceu no terceiro momento? Descobriu-se com os exploradores que tinha um negócio chamado ouro e que não sei quem decidiu que ali valia alguma coisa. E aí começou a diminuir o tamanho da troca, ou seja, um búfalo era trocado com uma pepita de ouro. Foi o primeiro ensaio de uma moeda. Você acompanhou, não sei se alguém acompanhou agora aqui as moedas das Olimpíadas. Vocês viram o fenômeno das moedas das Olimpíadas? Alguém viu? Uma moeda de R$1, os caras estavam vendendo por R$100 no Mercado Livre. É basicamente o que aconteceu aqui. Ou seja, uma pepita valia um terreno ou valia um pedaço de gado. Só que como é que funcionava isso? Quando o cara entrava numa ilha, roubava ou explorava um continente com ouro, como é que ele guardava isso? Então ele também sofria um problema muito sério, que era a segurança. Sofria ataque de outras tribos. O que aconteceu? Criou-se o primeiro documento, o primeiro ensaio de um grande banco, que era: eu vou registrar o meu ouro e o banco, ou quem que estiver armazenando isso, vai me dar um documento falando: olha, isso aqui vale 100 pepitas de ouro, ou 1000 pepitas de ouro. Esse é o primeiro ensaio de uma economia moderna. Ou seja, não sei como que chegou a esse consenso, mas isso aqui valia
terrenos e terrenos e valia fazendas e fazendas de gado. A gente aprendeu com essa economia funciona assim ainda hoje. Alguém aqui conhece a crise das tulipas? Alguém estudou economia aqui? Não. Você conhece a crise das tulipas? O que aconteceu com as crises das tulipas? O ser humano é muito criativo, né? Então o cara velejava de um continente para o outro e alguém lá descobriu que essa flor daqui ela é muito difícil de encontrar e muito difícil de se carregar e se cultivar no navio para se levar para o continente. O que aconteceu? Teve um cara que montou a primeira tulipa em troca do mundo. Então ele viajava com vários pés de tulipa, chegava na África, na Ásia, era um holandês, né, um bárbaro, e falava o seguinte: olha, eu tenho essa flor aqui e ela vale o tamanho do seu terreno. Por quê? Porque ela é rara, só existe no meu lugar. O que aconteceu? Os mercadores da época criaram uma economia inteira formada dentro de tulipas. Então as pessoas esperavam esses mercadores viajarem de navio e fazer troca através de tulipa. O que aconteceu aqui? O primeiro movimento de uma economia com base em garantia e promessa foi feito aqui. Ou seja, o cara estava na Holanda, ele demorava 6 meses para chegar na África, na Ásia, em outros continentes, então ele falava o seguinte: cara, assina esse contrato comigo aqui e eu te mando essas tulipas daqui a 6 meses. O cara, na confiança, fez uma viagem, confiou, fez outra viagem, confiou. O que o ser humano fez com essa criatividade toda? Virou-se um comércio inteiro e uma fábrica de tulipas dentro da Holanda. Ou seja, as pessoas começaram a fabricar mais tulipa do que demanda e a promessa ficou muito grande do outro lado. O que aconteceu? Primeira quebra de uma possível bolsa aconteceu aqui. Por quê? Chegou-se os navios, tinha muita tulipa, ninguém mais queria tulipa, quebrou tudo, ninguém sabia como funcionava o negócio. Ou seja, o que aconteceu em 2008 com a bolsa americana foi uma crise de confiança, foi uma crise de crédito, foi basicamente o que aconteceu com as tulipas também. A gente aprendeu isso aqui? Vocês acham que a história ensina a gente olha para o passado e fala, cara, não vou fazer isso porque isso aqui vai acontecer de novo. Só que nós tivemos a quebra da bolsa das tulipas, tivemos os problemas da bolsa de 29. A gente aprendeu, usando essa tecnologia, que isso vai acontecer de novo? Não aprendemos, certo? Então, em 2008 a gente teve um outro problema financeiro por um motivo específico. Quando um segmento todo está na mão de um único agente para regulamentar e para fazer a cadeia de distribuição, isso sempre vai acontecer. Né? Vou explicar o porquê. A gente tem uns planos reais. Eu fiz uma analogia aqui desde o meu nascimento aqui de quantos planos a gente tem no Brasil nos últimos 35 anos, que é a minha idade aqui. Né? Quem entende de economia mesmo é o brasileiro. Né? Porque o cara passa por tudo isso aqui, ainda tem que entender como funciona o próprio dinheiro, e o americano queria dar aula de economia pra gente. Né? Então, isso é um negócio legal, porque isso aqui muda tanto que a gente não percebe. Às vezes a gente não percebe o que está acontecendo com o nosso próprio perfil de consumo com isso aqui. Aí tem coisa aqui para trás ainda que nem vale citar muito, tá? E aí teve um cara, um maluco aí, Milton Friedman, que ele falou o seguinte: ele previu um negócio sem querer, ou por querer, ninguém sabe, que é um negócio chamado Bitcoin. Né? Não é um assunto que eu vou entrar no mérito aqui, me aprofundar, porque é um assunto um pouco mais, precisa ter um pouco mais de profundidade, mas ele falou o seguinte: que esse negócio de dinheiro e revolução financeira vai acontecer quando eu passar um valor para um cara B e quando esse B passar para mim sem que não tenha ninguém no meio, sem que não tenha nenhum agente financeiro no meio. Ou seja, vou fazer uma transação digital sem que um banco, uma instituição financeira esteja no meio. O que ele estava prevendo com isso aqui? Ele previu, e ele considera o pai do Bitcoin, porque o que ele estudou é o que realmente está acontecendo. Então, o que ele fez? Protocolo. Bitcoin, o pessoal fala que é uma moeda digital, mas o Bitcoin, na verdade, é um protocolo. Quem é de tecnologia sabe que o protocolo SMTP é um protocolo de envio de e-mail. Você não tinha carta que você tinha que escrever? Quando criou-se o protocolo SMTP, ninguém mais escreve carta e manda e-mail. É basicamente o protocolo que é feito com o Bitcoin. O Bitcoin é basicamente esse tipo de protocolo. Né? E aí, o que isso trouxe para a gente? A gente trouxe uma nova era no segmento financeiro. Primeiro, baseado em commodities, que era o búfalo, ou seja, quem tinha búfalo dominava o negócio. Depois a gente veio com a revolução financeira, onde os bancos centrais, que é uma coisa que ainda está em voga, ele domina o negócio, ou seja, está baseado no governo, ele regulamenta e ele fala quem vai entrar e quem vai sair desse negócio. E agora a gente está vivenciando isso aqui. Ó.
uma revolução financeira baseada em matemática. Quem estuda Bitcoin sabe o que está acontecendo. Mas o que eu queria trazer para vocês? Ó. Então aqui, esse é um estudo da Singularity University, que é, para quem conhece, uma faculdade que a NASA e o Google estão desenvolvendo já tem uns 6, 7 anos. Eles falam o seguinte, que toda revolução ela só vai acontecer se ela migrar para uma rede distribuída. Ou seja, aqui você tinha uma rede centralizada, o que acontecia? Aqui é o produtor do búfalo, se ele quebrasse, a cadeia inteira quebrava com ele, ou seja, se ele parasse de produzir aquilo, tinha que entrar algum outro modelo. O que a gente viu depois? Que essa revolução industrial, a revolução industrial aconteceu isso aqui, ou seja, você tinha grandes marcas e grandes empresas dominando a revolução sem ser distribuída, e o que a gente está vendo hoje é isso aqui. Isso aqui talvez é uma coisa, talvez seja a parte mais importante da apresentação, porque isso aqui é uma rede distribuída que está dando poder para as pessoas. Se algum cara aqui quebrar, outra ponta se liga facilmente. Então isso aqui é um negócio, um organismo que ele está independente e ele está empoderando as pessoas, basicamente aquelas que estão plugadas em tecnologia. Vamos entender um pouco melhor isso aqui. Essa aqui é o primeiro momento da revolução financeira digital. Tá? Você vê uns gigantes aqui entrando numa primeira onda de revolução digital. É um cara que não tem 10 anos, já tem a Visa como sócio. É um cara que já tem mais de 10 anos, mas também propôs uma revolução digital. Aqui já vê uma questão de empréstimo, ou seja, o cara não está indo mais no banco para montar uma empresa. Ele está colocando uma campanha de crowdfunding na internet e os próprios fãs financiam a campanha dele. A terceira onda é o que o Milton Friedman realmente previu, que é transferir dinheiro para um outro agente sem ter uma interferência do banco, e isso está acontecendo. Tomem nota dessa empresa aqui, a TransferWise, que é uma super fintech londrina. Ela está arrebentando com alguns segmentos financeiros na própria Inglaterra. Isso vai acontecer com o seguro, isso vai acontecer com os segmentos. E aí, se a gente analisar um outro segmento e fazer uma analogia que não tem nada a ver com o financeiro, olha a revolução que o Airbnb está propondo no mundo. Isso são dados de 2014. Então, em 2014, o Hilton tinha 93 anos de idade. E ele tinha 610 mil quartos. O Airbnb tinha mais quarto que ele, com menos tempo de vida. O que é isso aqui? É aquela rede distribuída dando poder para quem? Para as pessoas. Ou seja, as pessoas que tinham espaço dentro de casa e pudessem alugar isso por um período específico, o poder veio para a pessoa. Por que isso acontece? Porque a rede estava distribuída. Ou seja, o organismo aqui não está mais na mão dos grandes conglomerados. Se a gente for fazer uma outra analogia, a gente vai colocar, por exemplo, o que está acontecendo agora com os automóveis. Eu não sei se vocês perceberam, mas as pessoas estão comprando muito menos automóveis. Vocês estão percebendo isso? Não? Principalmente nas grandes capitais de todo mundo, as pessoas não estão mais com aquela, eu quero ter um carro. Elas estão se preocupando muito com o benefício. Por quê? Porque a tecnologia e a rede distribuída está apertando para que o consumo seja mais consciente. Ou seja, eu não quero mais ter um produto e não usar ele. Eu quero ter o acesso e o benefício daquele produto. E aí isso aconteceu também, vamos tentar entender antes de chegar na conclusão do dinheiro, com música. E a gente esquece, de novo, de olhar para a história e colocar no nosso dia a dia o que aconteceu com a música. Vocês não compraram um CD no molejo? E não tinha que ter um hack dentro de casa para arquivar esse CD? O que acontece hoje? Chegou um cara, criou um aplicativo de música, que ele faz o seguinte, você vai lá, você vai ter simplesmente o acesso desse negócio. Então, o mesmo preço, ou talvez até menos do que você pagava num CD, você paga hoje num acervo de música digital, que você vai ter o acesso e você usa quando quiser. E aí, vamos voltar um pouco antes. Tem uma história mais dolorida aí. Nós temos a indústria fonográfica ruindo por conta da rede distribuída. Como é que foi isso aí? Você não comprava, não sei se aqui tem... Eu tinha essa idade de comprar vinil, quando eu cheguei a comprar vinil, você não ia numa loja, pegava o vinil era grande, você tinha que ter espaço para guardar ele. Era um negócio legal, certo? Mas o que aconteceu com esses caras? Eles não olharam o futuro. A indústria fonográfica não olhava o futuro como um cara, um japonês que fez isso aqui e falou, opa, eu vou compactar esse negócio. Eu não quero um monte de vinil de base baixa, eu quero um negocinho compacto, que eu vou, cabe mais música, mais digital, tal. E aí o que aconteceu? Todo mundo teve que mudar, certo? Todo mundo que produzia vinil, disco, teve que falar, pô, tem que correr atrás desse negócio. Então a indústria fonográfica conseguiu, porque a produção de música ainda estava nos grandes players, só que eles não entenderam um negócio que chamava rede distribuída. O que aconteceu?
dois malucos americanos. E aí fazia com que eu tinha um rack de CD aqui, ficava a madrugada inteira no Napster. Alguém usou o Napster aqui? Ficava a madrugada inteira, porque a minha internet era discada, baixando música. Se era legal ou não, eu fazia isso, né? Aí esses caras aqui, o que eles fizeram? Eles pegaram e colocaram poder nas pessoas para distribuir música pela internet. Aí que veio o MP3. E eles falaram, olha, a indústria fonográfica cobra R$40 no CD, R$30 no CD, não é justo isso. Nós vamos distribuir música. E aí colocaram na internet, peer-to-peer, ou seja, o Rodrigo colocava uma música do Metallica na internet, um outro cara no Japão podia baixar essa música sem custo nenhum. O que aconteceu com esses caras aqui? Perseguição. Indústria fonográfica muito poderosa. EMI, as outras indústrias caíram matando esse cara, e eu faço um elo para esse cara. Alguém conhece esse cara aqui? O Sean Parker é um dos fundadores do Napster, foi preso, recebeu processo, teve que tirar o site do ar. Eu queria fazer só um parênteses dele, porque ele tem uma questão de redistribuída que vai fazer um elo no final do negócio. Ele também foi um dos cofundadores do Facebook. Pegou o dinheiro, depois eu vou contar para vocês o que ele fez com esse dinheiro. Aí o que aconteceu com o Napster? Esses caras aqui ficaram desesperados. Vão entrar na justiça desses caras, vão matar esses caras, por quê? Porque eles estão cometendo um crime que tem direitos autorais aí. Se tirar o Napster, acaba com o negócio. Tiraram o Napster, o que aconteceu? A rede distribuída criou outros grandes monstros para compartilhamento de MP3, ou seja, não adiantava quebrar um elo da cadeia. E aí o que aconteceu? As grandes gravadoras falaram, não, os caras estão distribuindo minha música free na internet, esses caras são loucos. Não, o Metallica foi um dos símbolos da caída do Napster lá em 99, 2000. O Steve Jobs, muito esperto, visionário, certo? Ele falou, pá, tem um negócio aí, se o CD vai cair, e se o vinil já caiu com essa velocidade, vamos produzir música digital, ou seja, vamos continuar vendendo música. O Rodrigo vai continuar sendo o dono da música, mas vamos vender parte dessa música. Vamos vender a $99, 99 centavos de dólar, e você compra a música através do device que eu vou vender. Deu certo, certo? Por pouco tempo. Por quê? Porque esses caras aqui sustentaram a economia toda no iTunes, no iPod, não sei se alguém acompanhou esse negócio, mas eles promoviam muito a música através dos iPods iniciais, porque o MP3 já tinha se popularizado. O que eles não entenderam? O crescimento do smartphone e que a rede já estava distribuída. Aí me vem um cara na Suécia, que é esse careca aqui, e fala o seguinte, não, eu vou fazer a revolução do negócio. Não, a música não é do cliente. O cliente vai pagar no acesso e vai ter um acervo, e eu pago um pouquinho pro artista aqui. E o que aconteceu aqui? Olha que foto emblemática. O Metallica, certo? Abraçado, o Daniel EK e o Sean Parker, que é o principal investidor do Spotify. Olha o elo que aconteceu aqui. Esse cara aqui era contra esse, que nem sabia que esse cara existisse, e agora ele tem que fazer um sorrisinho bonitinho. Por quê? Porque o poder mudou de mão. Se o artista hoje não publicar a música dele no Spotify, ele está fora do jogo. Então ele não procura mais os grandes gravadores. Quem que ele procura? Ele procura o Spotify, ele procura o Deezer. Essa é um dos movimentos mais simples de se entender do que uma rede distribuída está promovendo, né? Então, o que a gente tem também de outro exemplo bonito e recente nosso é o Uber. Todo mundo acompanhou, carro queimado no Nordeste, passeata. O que aconteceu? Esses caras aqui é a indústria fonográfica. Se a gente pegar os sindicatos, as associações, estavam tentando segurar o movimento do Uber. Se o Uber quebrasse hoje, não existe mais, 3 outros Ubers entrariam no negócio. Por quê? Porque a rede está distribuída. E aí o que acontece? É legal falar, pô, eu gosto do Uber, eu uso o Uber. O Uber tem um serviço de qualidade e tal. O motorista do Uber é mais simpático. Mas esperem para ver o tamanho da fúria do movimento do motorista do Uber quando esse negócio aqui se popularizar. Esse carro que está em teste em Pittsburgh, que é um self-driving car, o cara está dirigindo sozinho. Então você imagina, a vida do motorista do Uber também não está muito segura, porque daqui a pouco os carros estão sozinhos. Por quê? Porque a rede está distribuída. E aí, olha a promoção da rede distribuída aqui. Ó. Janeiro de 2014, a situação dos táxis era isso aqui. Olha a intersecção aqui. O que aconteceu com essa indústria de táxi no mundo? Essa indústria está ruindo? Está ruindo. Por conta que não é uma rede distribuída. Ainda está na mão do sindicato, ainda está na mão das grandes empresas. A gente também tem outro exemplo bem
bem massivo, assim, que aconteceu até num ambiente um pouco mais rápido, que foi o caso da Blockbuster, da indústria cinematográfica aqui, e aí o Netflix acabou com o negócio mesmo, porque as pessoas não querem mais ter a propriedade do DVD, elas querem ter um acesso ao negócio. E aí isso acontece, isso faz com que uma locadora de 30 anos no bairro da Vila Turim, em Higienópolis, São Paulo, acontece e faça isso. Por quê? Não tinha uma rede distribuída. O Netflix foi oferecido no Blockbuster por 50 milhões de dólares, não quis comprar, e aí tem uma cegueira de falar, eu sou dominante no mercado, eu tenho certeza que eu vou viver nesse negócio por muito tempo. E aí você tem um cara hoje que domina praticamente, e ele não tem só clientes, ele tem fãs que dominariam provavelmente uma manifestação se esse negócio parasse e saísse do ar. Né? Então, mas muito dinheiro, o que tem a ver? Eu mostrei a indústria fonográfica, cinematográfica, a indústria de táxi no mundo. Então, os grandes. Vamos falar do que aconteceu. Alguém conhece esse logo aqui? Quem conhece esse logo? Provavelmente você já usou essa empresa em algum momento. Esses caras aqui também lá atrás sofreram igual o dono do Uber, igual o Netflix. Por quê? Porque os bancos dos Estados Unidos falam, esses caras vão quebrar o mercado financeiro. Temos que barrar esses caras. O que aconteceu? Não conseguiu barrar, porque o poder estava na mão das pessoas, as pessoas estavam escolhendo o que elas iam usar. Isso preparou, inclusive, para que a gente tivesse um ambiente no Brasil hoje com todas essas empresas de pagamento. Então isso aqui a gente tentou mapear um pouco do que a gente vê de payment no Brasil. Gente, olha quanto nome a gente tem. Tá todo mundo aqui tentando morder um pedaço do negócio. Quem está conseguindo? As grandes. Né? Mas esse movimento aqui de ter, sei lá, 200 empresas de pagamento no Brasil, não é um movimento assim, tá todo mundo tentando aproveitar um negócio. Não. Se você pegar aqui, tem gente fazendo dinheiro grande. Tem gente ganhando dinheiro e mordendo cada pedaço aqui que você pegar. Se você monta todo o segmento financeiro de pagamento no Brasil e você se assusta com o tamanho. Se não me engano, o mercado de cartões no Brasil é 1 trilhão. E aí o que acontece aqui? Essa rede está distribuída, certo? Como é que está isso em termos de pagamento? Né? O que vai acontecer com esses grandes ou com essa pressão que as fintechs estão produzindo? Dê uma olhada nesse vídeo e aí a gente vai entender o que está acontecendo aqui. O cara fez uma transferência simples para um amigo dele. Eu perguntei, aonde estava o adquirente americano nessa transação? Ele simplesmente não estava. Esse que é a perseguição que o Bitcoin está sofrendo, porque não tem regulamentação. Então o que acontece? Vai entrar trabalho sujo, vai entrar crime no meio, mas isso já está acontecendo. Tem uma empresa no Vale do Silício hoje, digitem assim, BTC Jam no Google, depois vocês vão ver quantos banners eles vão te mostrar no Facebook, no Google. Eles estão emprestando dinheiro para brasileiro e em Bitcoin você pega e investe numa empresa que está sediada no Vale do Silício. Então assim, não tem banco na jogada, não tem adquirente na jogada, só vai ter o adquirente quando você depositar na sua própria conta ou quando passar o seu cartão para fazer essa transação. Então, essa revolução está acontecendo, né? Então, se eu estou conseguindo transferir dinheiro de um cara para o outro, sem adquirente, sem um banco, tem alguma coisa aqui, tem um sinal aqui. Tá, mas qual vai ser o futuro do pagamento? Como é que a gente vai pagar a conta amanhã? Todo mundo fala, vou pagar a conta com a digital, vou pagar a conta com a Iris, tal. Vocês já estão vendo o movimento do Bradesco e Itaú de digital, da mão, isso já está acontecendo. E aí, se a gente for um pouco mais a fundo, e falar, mas isso é coisa do futuro? Não, não é coisa do futuro. Faltou cerveja, você aperta o botão, pior que tem cidades dos Estados Unidos que estão entregando em horas. Então, sei lá, você compra os seus produtos principais, coloca lá na parede, acabou a fralda do meu filho, pum, acabou a cerveja, pum, pum. Ou seja, você não foi no check-out, você não pegou fila. Esse é o futuro do pagamento. Então, quem tiver uma rede de distribuição muito grande, que é o caso da Amazon, provavelmente também vai dominar o mercado de pagamento. Mas aí vamos voltar para a nossa realidade aqui, que a Amazon não faz esse produto no Brasil, e vamos entender o que está acontecendo no Brasil agora. Né? Eu trouxe um slide aqui para vocês, que me assustei um pouco na semana passada que eu vi, porque o Leandro ajudou a gente a entender isso aqui, que foi o seguinte, ó. O Google mostrou esse dado na semana passada, falando do cartão Nubank. Né? O cartão Nubank já superou buscas de cartão Santander, Mastercard, Visa e Caixa no Brasil. Olhem o negócio como está diferente de uns tempos para cá. As pessoas não estão procurando Mastercard, estão procurando Nubank. Algum sinal isso aqui tem. Né? É isso que os bancos estão olhando. Pô, por que os caras estão procurando Nubank e não estão procurando Mastercard? Tem algum sinal. Por isso que esse cara conseguiu emitir 500 mil cartões sem entrar num ponto de venda. Se você pegar hoje
um cartão private label aí e colocar, por exemplo, as varejistas C&A na Pernambucanas, vocês não imaginaram quanta gente precisaria colocar no ponto de venda para emitir 500 mil cartões? Os caras conseguiram nesse espaço de tempo aqui. Então, isso é uma coisa que eu não sei o que vai acontecer, mas aqui tem um sinal muito grande, né, de fidelidade de marca, que é uma coisa que vai se estender. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar um pouco mais no futuro de pagamento. Então, o que vai ser a realidade? Né? Então, o futuro a gente não sabe, mas eu estou vendo que a realidade pode ser uma coisa assim. Ó. Isso não é futuro, isso é presente. Pode perceber. É bonito. Sempre tem um cara. Gente, isso aqui não é futuro, isso aqui é presente. Né? Então, eu costumo fazer uma analogia muito grande com chave. O pagamento ele vai virar uma chave muito grande, igual a nossa chave de carro, de porta. A gente não abre porta e carro com chave ainda, mas que coisa medieval é essa? Porque os castelos também eram assim. Por que eu não posso abrir com digital? Por que eu não posso abrir com a íris? O pagamento ele vai para esse mesmo caminho. Nós vamos mudar a forma de pagar e de abrir porta e abrir carro da mesma forma que a gente vai mudar o negócio de pagamento. Vamos fazer um exercício agora, como é que é essa pressão e inovação que os bancos estão sofrendo das fintechs. O que está acontecendo aqui? Eu separei alguns cases aqui. Se a gente pegar esses caras aqui, que estão em operação agora, que tem menos do que 5 anos de vida, e se a gente juntar eles e tentar formar um banco, a gente forma um super banco. A gente pega seguros, Bitcoin, empresas de investimento, empresa que automatiza investimentos, gestão de risco, é um cara que nem captou dinheiro, os bancos já estão procurando. Se a gente juntar eles e colocar numa empresa e formar no mesmo ambiente, a gente forma um super banco. Por quê? Cada um está inovando e pressionando os bancos a olhar a inovação de perto. Então, o que o banco vai ter que fazer? Para ele não morrer, ele vai ter que fazer um movimento que as empresas de tecnologia americanas estão fazendo. Ou eles compram a inovação, ou eles fazem a inovação dentro de casa. Fazer dentro de casa é um pouco mais difícil, porque eles têm que mudar um pouco a estrutura, a velocidade não é a mesma. Então, provavelmente o banco vai ter, eu quero entrar mais rápido em automação de investimento. Vou comprar esses caras aqui, vou colocar para dentro, ou deixo eles independentes e eu consigo acessar a inovação. Isso é uma coisa que está acontecendo e está pressionando os bancos a olharem. Por quê? Porque tem gigante vindo. Tem cara grande vindo. Enquanto você vê o movimento do Stripe vindo para o Brasil, de uma Adyen, que o Mark Zuckerberg colocou dinheiro próprio para o negócio se desenvolver, você fala, opa, temos alguma coisa aqui. E isso é que a gente não falou, que esses caras aqui ainda nem colocaram a perninha para saber o que vai ser feito. Então, precisa olhar a inovação com outro olho. Então, a gente está preparado? Brasil. Nós somos do segmento de pagamento. Será que a gente está preparado para essa porrada que vai vir? Minha opinião é que sim. O empreendedor brasileiro ele é muito criativo e ele tem um tamanho de mercado gigante. Primeiro que 55 milhões de pessoas não têm conta em banco no país. Então, só aí a gente monta todo um ambiente financeiro para trabalhar com eles. Quem conseguir acessar essa camada da população já faz um outro país no segmento financeiro. Coisa que uma inovação simplesmente não consegue. Então, isso aqui já é um dado para qualquer empresa de pagamento que está nascendo agora, qualquer empresa do segmento financeiro que está nascendo agora, olhar com bons olhos para isso, porque aqui tem um dinheiro muito grande aqui. Outra coisa, 78% das pessoas não sabem diferenciar do seu banco concorrente. Qual que é a leitura disso aqui? O cara está pouco se importando, a maioria das pessoas está pouco se importando se é Itaú, Bradesco, Santander. Ele quer o benefício. Saca dinheiro? Saca. Consigo investir um pouquinho de dinheiro? Consegue. Consigo fazer um empréstimo imobiliário? Consegue. Então, assim, não existe fidelidade. 22% se diz fiel a uma marca bancária no país. Ou seja, se criarem novas marcas daqui para frente, o cara não vai ter um desafio muito grande de bandeira, de mudar de banco. Né? Então, essa é uma revolução que ninguém está olhando de perto ainda. Outro dado importante, 168 milhões de smartphones para 200 milhões de pessoas. Ou seja, nós estamos com quase mais smartphone que pessoas no país. O poder está na mão das pessoas. Quem conseguir acessar esse poder, que é o caso Samsung, que é o caso de Apple, pode criar uma revolução financeira muito grande. E aí, assim, olha que interessante. 71% dos millennials preferem ir ao dentista do que uma agência bancária. O cara prefere ir ao dentista. Sofrer naquele negócio, naquela maquininha do que falar com gente do banco dele. Isso é uma mudança de consumo muito grande. Ou seja, a nova geração, ela nem quer contato com o gerente. A nova geração não quer nem falar no telefone. Não sei quem tem filho adolescente, tem um filho adolescente, ele nem quer
receber ligação, ele quer falar no WhatsApp. Você liga para ele, não, vamos falar no WhatsApp. Então, assim, quem não entender essa revolução, não entender o perfil do consumidor daqui para frente, provavelmente vai morrer. Seja grande, seja pequeno. E aí, assim, a mensagem final aqui para todo mundo é o seguinte: nós como empresa, nós como atuantes nesse segmento, a gente tem que entender que a gente não está mudando a nossa forma. A gente já é assim. Então, nós não estamos nos tornando digitais. A gente é digital. Quem não entender isso vai ficar naquela cesta do Blockbuster, Sindicato dos Táxis, porque a gente está numa rede distribuída. Nós somos digitais. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade aí.